Estamos na sede do Colégio Registral do Rio Grande do Sul para conversar com o presidente da entidade, Dr. Mário Mesari. Dr. Mário, uma satisfação muito grande sempre estarmos aqui para conversarmos. Tantos assuntos, não é? São importantes a gente divulgar. Entre tantos outros, vamos falar sobre o registro eletrônico. Registro eletrônico que é mais uma mudança na legislação brasileira? Em primeiro lugar, sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa do registrador gaúcho. Obrigada. Registro eletrônico. O que significa registro eletrônico? É algo tão complexo, de tantas facetas, que estamos engatinhando na matéria, muito embora a obrigatoriedade da adoção do registro eletrônico já esteja com prazos esgotados. Sim. Aquela mesma lei que criou Minha Casa Minha Vida, para contextualizar um pouco, também disse que os registros de imóveis, entre outras atividades, teriam de ter mecanismos de acesso para o governo. Esses mecanismos hoje são pulverizados e o governo quer um mecanismo direto, um canal único de acesso e não do modo como está sendo hoje, muito atomizado. Nós já estamos avançando na questão do registro eletrônico quando nós falamos em informatização dos cartórios. A esmagadora maioria dos registros de imóveis e de todos os outros dessa atividade chamada cartório extrajudicial, muito embora o nome não seja o mais adequado, mas já estão informatizados, já utilizam em maior ou menor grau informatização. Mas o registro eletrônico é muito mais que isso. E talvez evolua, inclusive, se está imaginando, para não só o registro ser eletrônico, com tudo que ele facilita de acesso e de manejo de informações, e aí o manejo de informações nós precisamos cuidar para que as informações não possam ser adulteradas. Este é um grande problema, mas enfim, é um problema que os bancos também enfrentaram com as contas eletrônicas, não é? E, muito embora eles tenham um capital imensamente, não há como comparar, mas é por aí que nós temos que tratar. Mas também se imagina evoluir para o título eletrônico. Aquele título escritura, o contrato, que já viria ele pronto para acessar o registro, para do registro receber uma conferência final, como é hoje com a escritura e o registro meio papel. Mas seria algo que daria uma enorme celeridade ao processo. O que modificou nos registros públicos? Na verdade, a lei que nós temos é de 76. A lei é de 73, entrou em vigor em 76, então 76 é a data base para conversarmos. São 40 anos, quase. A lei é a mesma. Depois nós tivemos, em 94, uma lei que já esboçava alguma coisa sobre a adoção de meios informatizados no registro de imóveis, a Lei 8.935. Números que talvez não sejam relevantes. Mas o fato é que a legislação é antiga. A evolução é nova, é recente. Poxa vida, quando eu comecei a trabalhar em registro de imóveis, eu fui o primeiro em Pelotas a adquirir uma máquina IBM elétrica, não era eletrônica. Hoje em dia, todos os registros de imóveis têm computadores e mais computadores. Essa evolução precisa ser acompanhada no resultado do trabalho também, porque o resultado do trabalho continua sendo muito semelhante. Impressão em meio papel, certidão em meio papel, título em meio papel. Nós continuamos trabalhando com papel. E essa alteração do papel para o digital, para o eletrônico, para o virtual, esse é o grande passo que estamos dando, não há como evitar, nem queremos evitar. Qual o impacto que teve esta mudança no meio registral? O impacto está sendo avaliado porque nós não, aqui no Rio Grande do Sul, estamos que eu acredito já em fase final para implantar o sistema, mas ele ainda carece de alguns ajustes, até para regionalizar o sistema que vem de São Paulo. Sim. Então, ainda o impacto, por enquanto, ele é maior
dentro da entidade que se vê com essa necessidade, abraços com essa necessidade de atualização. E assim que for possível, realmente o impacto dentro dos registros, dentro das serventias, vai ser enorme. Vai ser enorme. Se fala em tanta coisa eletrônica, que, de algum modo, o papel vai se resumir a um mínimo, bem mínimo necessário. Agora, doutor Mezzari, vamos falar sobre as decisões judiciais que acabaram definindo novos rumos para a reserva legal. O que o senhor pode nos falar mais a respeito deste assunto? O antigo Código Florestal e o atual Código Ambiental, que é chamado de novo Código Florestal, eu acho que é uma imprecisão nessa designação, estabelece a necessidade de que cada propriedade rural tenha 20%, aqui no Rio Grande do Sul, 20% de área de reserva. A expressão reserva vem dos estados, foi uma expressão cunhada nos estados em que ainda há muita mata. E quanto é que pode ser desmatado para plantar, para criar gado, e quanto tem de ser reservado. Aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das propriedades rurais já esgotou esse percentual de 80% da área aproveitável. E já passou de 80%. O que, por um lado, pelo lado da produção é ótimo, e pelo lado da preservação ambiental, discute-se bastante se não seria extremamente maléfico. De maneira que, para o Rio Grande do Sul, a tal de reserva legal, na verdade, passou a ser uma obrigatoriedade de recomposição. Como já passou de 80% das áreas, né, reservadas dentro de cada propriedade, reservadas a esse manutenção da flora, da fauna, teria de recompor, digamos, com espécies nativas, para que, enfim, a fauna e a flora sejam preservadas, porque do jeito que vai, né, cada dia mais se desmata, apesar de que no Brasil inteiro o volume do desmatamento caiu muito, mas mesmo assim ainda se desmata. E se não houver recomposição, daqui a um pouco seremos um grande campo, uma grande lavoura. A ideia da reserva legal não é uma ideia ruim, evidentemente que não é ruim. O problema é que ela cai hoje sobre propriedades, todas as propriedades. A pequena propriedade rural não precisaria, mas essas questões... E o médio produtor e o grande produtor, como é que vão produzir, como vão conseguir vender o imóvel, como vão conseguir os herdeiros dar partilha ao imóvel, sem definir 20% para recuperação? Precisam contratar um profissional. Não há como, não vejo como um leigo fazer essa definição do perímetro dentro da propriedade. Qual o perímetro da reserva legal? Contratado esse profissional, ele precisa entrar no sistema que se chama Cadastro Ambiental Rural, sistema informatizado, mas que até agora me parece que a gente consegue quase tudo menos concluir. Se consegue fazer, definir o perímetro da área de reserva legal, se consegue fazer uma série de informações, mas não consegue que aquilo gere o protocolo. O sistema ainda está emperrado. Muita coisa ainda precisa ser desenvolvida, então, nesse aspecto. Como o mundo é extremamente dinâmico, eu vou dizer que isso que eu estou lhe falando é de 10 dias atrás. Pode ser que já tenha mudado, mas é que essas coisas, quando mudam, normalmente tem notícia nos jornais e eu não vi notícia nos jornais. Bom, enquanto esse sistema, Cadastro Ambiental Rural, não estiver funcionando, o processo ainda é direto no registro de imóveis. Para chegar no registro de imóveis, precisa passar pela autoridade ambiental. Agora vou lhe dar um número. Nós teríamos hoje em torno de 4.000 averbações de reserva legal por mês para viabilizar registros de compra e venda, de partilha. É uma grande quantidade, não? 4.000. Os nossos órgãos ambientais, que já estão assoberbados de trabalho, como conseguirão atender essa nova demanda
porque a necessidade está aí, a exigência está aí, mas onde é que está o aparelhamento dos órgãos públicos? Eu quero lhe dizer uma coisa, que já acontecia com o georreferenciamento, muito embora o georreferenciamento mudou e hoje está todo informatizado e funciona. Enquanto tiver que ser pelo sistema antigo, se é que tiver de ser pelo sistema antigo, de primeiro a prova na autoridade ligada ao Cisnama, e depois leva ao registro de imóveis, vai entravar todo o serviço. Não tem condições. O único lugar que está pronto, o único setor que está pronto a receber é o registro de imóveis. Mas não há profissionais em número suficiente para atender uma demanda desse tamanho. E não há funcionários públicos nos órgãos ambientais de jeito nenhum para atender essa demanda. Vamos ver. Complicado, né, doutor Mezzari? Vamos ver quando o cadastro ambiental rural deixar de ser uma promessa e venha a ser uma realidade. Talvez se consiga despachar essa. Com certeza. Mas, muito obrigado por nos receber aqui na sede do Colégio Registral, uma linda sede, né, que está agregando, né, outras entidades que são parceiras, né, do Colégio Registral, pertencem ao Colégio Registral. Um grande abraço e até breve. Muito obrigado. Nos encontramos em Canela, próximo final de semana, na verdade. No 8º Encontro de Notários e Registradores do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.